isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Vamos à nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Aleluia. Pela bondade e misericórdia de Deus, toda glória sempre ao Senhor. E é tão bom a gente poder expressar para esse Deus essa adoração e louvor, porque a Ele pertence a adoração e louvor. Todo louvor é para Deus. Louvor não é para homem nenhum. Não é para situação alguma aqui na terra de coisas que os homens fazem. Porque toda glória e todo louvor é para Ele. Porque homem nenhum consegue carregar a glória que é devida a Deus. Porque todo homem que quer receber glória e louvor dos outros homens, eles acabam se perdendo emocionalmente na vida. Então a gente tem assim milhares de exemplos, né, de pessoas que fazem isso. Porque elas vão ficando com muito sucesso, muita evidência, e as pessoas despejando glória em cima, a pessoa, isso daí chama-se exaltação própria. É um dos pecados, né, carnais, que a tendência do homem é muito forte. Ou é a exaltação própria, ou é na parte do dinheiro, né, da ganância, ou então é a parte da lascívia, né, a parte sexual. Então, o homem tem essas três áreas que precisam ser bem cuidadas pela palavra de Deus. Porque o diabo vai ver a fraqueza em que área está e vai atacar. Então, quando a pessoa está muito em evidência e começa a receber muita glória dos homens, você é ótimo, você é o melhor, tipo, está adorando a pessoa, sabe? Então, tem pessoas que não sabem lidar com isso e acabam se perdendo. E o pior é que isso acontece no corpo de Cristo. Não é só lá no mundo, né? Com gente importante, que tem cargos, que, enfim, que dominam massas, pessoas, mas também na igreja, porque quando as pessoas começam a ficarem muito bajuladas, não sabem lidar com isso e acabam se envaidecendo. Então chama-se exaltação própria. Não aguenta a glória, né? Aí acha que a glória é de Deus. De Deus é dele, dessa pessoa. Então aí é que cai. Então nós não estamos aqui para receber glória nenhuma. Claro que a gente pode elogiar sim o trabalho de uma pessoa, né? Quando está tudo ok, tudo certo, mas a pessoa que recebe um elogio precisa ter sempre muito cuidado de não achar que é melhor que os outros. Por isso que é importante adorar a Deus, porque nós vamos colocando a glória nele, colocando todo o louvor nele, que é o que ele é, todo o poder para ele, tá? Então toda a adoração para ele, e não para homens. Então, é porque é fácil do diabo poder enganar e agir por causa do orgulho, da vaidade. Então, a glória é sempre para Deus. Então, se nós aprendermos a sempre dar glória para Deus, a gente vai saber que tudo de bom que está acontecendo é pela glória dele, que foi liberado, né? A gente tem que pedir para Deus liberar a glória dele. É isso sim. Deus libera a sua glória, manifesta a sua glória. Mas é a glória dele, não a nossa. Tá? Então é Deus em execução. E não podemos esquecer que sempre nós somos o vaso. Tá? Porque o vaso é o que carrega, né, o recipiente, aquilo que lhe é devido. Então nós somos o vaso onde nós carregamos Deus, a palavra. Carregamos essa presença única, poderosa, para que nós possamos exercer a autoridade aqui na terra. Mas é com a glória dele. Ele libera isso para nós exercermos essa glória aqui. Então, é muito bom a gente examinar nas Escrituras que Deus ouve orações. Ele quer ouvir sempre as orações. Mas é por isso que nós precisamos estar com o coração entregue a Deus. De que é Ele que faz, embora nós estejamos usando a autoridade do nome dele, da palavra aqui na terra. Ele que faz. Não é porque Deus mandou a gente exercer domínio aqui na terra que nós vamos ser os melhores. Esse domínio não é sobre as pessoas, mas é sobre o diabo. De tudo que ele roubou, de tudo que ele pegou, que ele está liderando. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter, né? E nunca deixar que o diabo nos engane. Como ele é um enganado, ele mesmo se enganou, achando que ele ia ser maior que Deus, né? Vou sentar nas alturas, nos tronos, acima da estrela, do céu. Ele mesmo confessou isso, que ele ia ser, que ele é acima de Deus, né? Ele já se igualou a Deus e depois se colocou ainda acima. Então, esse cuidado que nós temos que ter, que Deus mandou que nós exerçamos autoridade. Mas essa autoridade vem dele, sobre tudo que o diabo prende e segura da nossa vida. Não é sobre as pessoas. Nós não vamos deixar mais o diabo exercer domínio sobre a nossa vida. E sim, Deus. A gente sempre, quando for orar, é bom dizer, Satanás, eu quero o seu domínio sobre a minha vida. Isso é uma autoridade que nós estamos exercendo aqui na terra, né? Porque ele inventa
situações, circunstâncias, e nos domina. E a gente fica preso e não sabe como sair. Por isso que é bom já ir quebrando e amarrando. Enquanto você está adorando, você está confessando a palavra, enquanto você já vai dizendo para Satanás, eu quebro o seu domínio sobre a minha vida. Ou sobre essa situação, em nome de Jesus. Tá? Então isso é importante, porque nós já estamos exercendo essa autoridade. E nem sempre é na primeira vez que a gente fala que vai ficar tudo livre. Nós precisamos ir adorando, recebendo esse poder, e a palavra de Deus em operação na nossa vida vai sendo liberada, até que esse domínio de Satanás fique tão fraco e perde a força e realmente perde o domínio. Para que nós tenhamos o domínio da palavra de Deus. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 2 Crônicas. Abre aí para você ver o que Deus fala, as promessas que Deus faz para nós. Gente, são sempre de bênçãos. Nunca Deus está fazendo uma promessa de maldição. Mas quando Ele deu aquela lista de bênçãos e maldição, não é que Ele estava amaldiçoando. Ele falou, olha, se você se aproximar de mim de todo o seu coração, se você andar na minha palavra e me obedecer, vai ser sua bênção. E é isso aí, fala lá na lista. Mas se você se afastar de mim, se você não exercer essa autoridade que eu te dou, da palavra, que eu já dei desde o início, quando eu criei o homem, você só vai andar na maldição, porque eu não posso abençoar. Tá? Então, Deus sempre promete para nós as bênçãos. Se nós não estamos sendo abençoados em alguma área, nós estamos sabendo. Então, atenção aqui, olha, 2 Crônicas, capítulo 6. Não, 7. Isso, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4. Olha só. Esse nosso Deus é maravilhoso. Por isso que a gente, quando estiver orando, tem que saber que Ele é por nós. Tá certo? Ele é contra o diabo. Ele é por nós. Tá? Então, nós precisamos nos ajustar a Ele. E Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha isso, gente. Quer dizer, aqui está incluído tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Veja que se nós nos aproximarmos, então, a mudança do nosso coração é muito importante. Nós não podemos ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, ir embora e ser sempre a mesma pessoa. Porque essa palavra não vai ser cumprida. Estão acompanhando? Essa palavra vai ser cumprida porque diz, se você se humilhar e orar. Se humilhar de quem você é, sabendo que Ele é Deus. Se aproximando diante do absoluto, da soberania de Deus. Então, isso é humilhar, aceitar a palavra dEle. Se submeter à palavra dEle. Então, aí você ora para que a sua oração mude você. Nós não podemos ser a mesma pessoa. Nós temos que mudar. Por isso que Paulo diz lá que a nossa mudança é de glória em glória, a nossa transformação. Quer dizer, mudança é além de mudança, é transformação. Algo que deixou de ser daquele jeito para ser de outra maneira. Tá? Então, por isso que o Senhor promete, e se não cumpre é porque nós estamos falhando. Então, é muito importante a nossa mudança, a nossa oração pessoal é necessária para ver que área que eu estou, sabe, ainda presa para que eu aceite a mudança. Porque Deus não muda ninguém sem que essa pessoa se conscientize do que ela precisa mudar. Porque se nós não estamos orando, principalmente em línguas, lendo a Bíblia, adorando a Deus, nós nem sabemos que áreas que nós temos que mudar. Que jeito nosso que está errado. Que falha que nós temos. Até de pensamento. De coisas que são contra Deus. Tá? Então, por isso que a oração pessoal é importante. Se você não fica sozinho com Deus, Ele não pode abordar você. Ele não pode se aproximar, falar, agir. E não pense que Deus vai falar com você com um tom de trovão, de som de trovão. Ele fala dentro do seu coração. E veja que aquela pessoa que está orando bastante em línguas, veio pedir conselho para mim. Ele disse, olha, pastora Ana, se você sabe me explicar o que eu vou perguntar, amém. Se não sabe, eu já estou cheio de gente que não sabe me explicar. Porque é igual o pastor dele, que diz no livro dele, que ele queria saber aonde é que ouve Deus. Então ele é dos maiores, que lá nos Estados Unidos tem os maiores, né? Porque eles sabem tudo. Chegava lá e disse, como é que eu ouço Deus? Você fala tanto, tem, olha aí, uma estante cheia de livros publicados de como ouve Deus. Ouve Deus é aqui, tipo assim, perto do umbigo, aqui na barriga. É aqui que ouve Deus, aqui é o lugar dele. Aí ia lá, mas como é que eu vou ouvir Deus aqui? Aí ia pro outro, nossa, você tem tantos livros editados, você é o bom que ouve Deus, mas me explica, me dá uma dica, como é que você ouve Deus? Eu preciso. Ouvir Deus é aqui assim, ó, assim no peito, é por aí que você ouve. O outro dizia que era na mente, é por aqui que ouve. Ninguém sabia explicar para ele. Para muito em línguas, ele localizou o canal onde ele ouve Deus. Então, gente, aonde Deus fala conosco, e aí o Espírito Santo mostrou para ele como que nós somos interiormente, ou seja, a vida espiritual, que não dá para ver. Você pode ir lá no médico, ele tira um raio-x, ele vai ver só o seu corpo físico. Ninguém pode mostrar para nós a vida espiritual, só Deus. Então Deus mostrou para ele como que é a nossa vida espiritual, o que é a alma e o espírito, que é igual uma luva,
né? O nosso corpo, então, se você colocar uma luva, ela fica inteira encaixada aí, é você. Não fica com o formato de uma outra pessoa, da mão de uma outra pessoa, porque se ajusta também. Então, o nosso espírito e a nossa alma estão dentro do nosso corpo. Tá? Então, o nosso corpo é igual uma luva que cobre o nosso espírito e a nossa alma. Tem esse formato. Só que só Deus pode chegar ali. Tá? O diabo age na alma e Deus age no espírito. O diabo jamais pode entrar no espírito e nascer de novo. Então, se é tão acoplado assim, que, gente, mas sabe aquela luva de médico, de cirúrgica, que tem até o tato, né, gente? É tão fina que você consegue perceber as mínimas coisas, pegar as mínimas coisas. Então é assim. Então o nosso pensamento espiritual, ele está dentro do pensamento natural. Então veja, como que eu vou discernir o pensamento meu com o pensamento de Deus? Com a fala dele. Porque Deus fala através do pensamento do meu espírito. É uma voz, afinal. Você não está pensando aí sem parar? Sim. Por favor, fala sim. Amém, né? Então tá bem aqui. Então, você está pensando sem parar. Só que tem horas que é Deus que está falando com você. E você não percebe. Por quê? Porque você, e muitas vezes você, bem que eu pensei nisso e não fiz. Não é que você é bacana e pensou certo. Deus falou com você. Tá? Mas como você não tem comunhão, assim, regular com Ele, de estar em oração, você perde. E Deus está mostrando coisas para você. Porque tem muitas vezes que o nosso pensamento pensa coisas que é no nível natural. E se faz até de Deus. E não é Deus. Então, por isso que isso daí é só você com Deus. Então, foi brilhante essa pergunta desse irmão que quis saber, vem cá, eu oro muito, eu estou orando mesmo, muito em línguas, mas ele percebeu. Tentei ele fazer essa pergunta e ele percebeu que ele estava ouvindo Deus, mas tem hora que eu não sei se é Deus ou sou eu. Me explica. Então, ele está ouvindo. Eu disse, você está ouvindo. Então, não perca este canal e ore mais em línguas e comece a observar. Tá? Que tem horas que o seu pensamento vai entrar aí no meio, mas não tem importância, até que você saiba totalmente canalizar o que é Deus e o que é seu. Chega uma hora que você sabe. Gente, é igual um maestro da orquestra. Gente, ele tem um ouvido tão afinado, se um nego lá no meião, que ninguém nunca vai ouvir, ele sabe. Não é, queridos? Porque nós não podemos chegar lá agora e dar uma de maestro. Você vai fazer uma maior bagunça lá com os músicos. Porque eles estão seguindo, parece que é bobeira aquilo lá, né? Mas eles estão seguindo, eles se entendem. Estão me acompanhando, queridos? Então, para nós podermos receber respostas da nossa oração, das áreas que nós estamos precisando, ajustes, nós temos que receber os conselhos de Deus, a voz de Deus, que é o que a Bíblia chama de testemunho interior. O testemunho interior é isso. É essa fala de Deus lá dentro, que o Kennedy falou como uma luz verde. Luz verde você pode passar, né? Luz verde está autorizado, é a de Deus. E a luz vermelha, quando ele também dá o sinal de que não é para nós fazermos aquilo. Então ele usa essa linguagem figurativa para ver se a gente entende. Porque muitas vezes nós estamos recebendo um não e é de Deus. Que a nossa mente natural jamais saberia dizer isso. Não é legal? Então, queridos, esse moço soube muito bem entender que Deus está falando, mas ele queria saber se todas as vezes era Deus, porque ele achou que tem hora que é ele, e realmente tem hora que é. Então eu disse para ele, escreve. Tudo que você ouve que é Deus, você escreve, porque você está treinando. E tem coisas que você vai ver daqui a alguns anos, e que como que Deus cumpriu, como que Deus te guiou, por você ter obedecido, ou outras áreas não. Enfim, é tudo para você aprender. E depois você vai ver que teve coisa que você escreveu que nem foi Deus que falou, mas foi você. Mas tudo bem, é um aprendizado. Estão acompanhando? Então, isso, gente, não adianta você querer ouvir Deus sem oração. Você vai ouvir o seu pensamento. Então, Deus fala através do pensamento. Porque não fica uma coisa gritando aí pra você. Nem isso, gente. Não está um alto-falante aqui assim. Né, gente? Como que eu vou ouvir esse Deus? Não é legal isso? Então, não tem explicação mais clara do que essa. De que esse que o moço falou foi bárbaro. Eu ouço, é meu pensamento, que é uma metralhadora. Mas muitas vezes é Deus, mas depois não é, mas como que é? Será que é? Como é que é? Né? Então é isso aí. É por aí, porque essa mente espiritual, né, ela está debaixo dessa mente natural, que está acoplando. É a luva. Então você tem condição de ouvir Deus e mudar as situações da sua vida, aonde o pecado que enraizado está guiando você, te afastando de Deus, te enganando.
Não é legal isso? Então, se eu não oro em línguas, eu nem sei, nem leio a Bíblia, porque não é só orar em línguas, tem que ler a Bíblia. Eu não sei se os meus pensamentos são corretos, porque todas as decisões que nós tomamos na vida, tudo que nós estamos fazendo na nossa vida, e hoje, desde a hora que nós levantamos, nós fomos guiados pelo nosso pensamento. Tá certo? Nós seguimos o nosso pensamento. Você acordou, vou levantar, daí você levanta. Aí eu tenho que fazer. Você está seguindo o quê? Não tem uma voz aqui atrás, não é? Você está sendo guiado pelo seu pensamento. E assim é ser guiado por Deus. Mas é o pensamento de Deus que age no seu espírito. Você vai ter que aprender a canalizar. Então, por isso que o Senhor diz aqui, Jesus está dizendo, que se você se humilhar é você obedecer a essa voz. Ser obediente, canalizar, saber se você está vivendo corretamente. Porque só vir na igreja não quer dizer que você está andando com Deus. Absolutamente. Andar com Deus é ter comunhão com Ele e obedecê-lo. Tá? Para que Ele ouça as nossas orações. Ele diz lá do céu, e Ele perdoa os pecados e sara a tua terra. A terra, gente, esse sara aqui é Deus, essa cura é em todas as áreas que estão desajustadas. Pode ser a área financeira, pode ser a área da saúde, pode ser o trabalho, o relacionamento, é um geral. Tudo que compõe a nossa vida. Não é legal isso? Gente, não tem coisa melhor do que Deus ajustar a nossa vida. Muito embora nós estejamos vivendo num corpo que não está salvo, resumido. Ele tem pouco tempo de duração. Porque se durar muito tempo, 100 anos, é pouco tempo diante dos bilhões da eternidade que nós vamos viver com o Senhor. Então, se o Senhor pode nos dar uma qualidade de vida que é temporária, é rápida, aqui na Terra, por que não usufruir disso e ficar vulnerável a todas as coisas dos ataques do diabo? Né? Nós podemos ter, sim, essa qualidade de vida tendo a direção de Deus. Ele melhora toda a nossa vida. Então veja Ezequiel 22. E nós vamos encerrar. Está valendo isso? Você não acha demais ter uma vida espiritual e ouvir Deus? É o máximo. E muitas vezes Deus está nos corrigindo, outras vezes Ele está ensinando, outras vezes Ele diz, olha, já pode receber, já está feito. E assim vai. Uma delícia. Deus, o nosso Pai, tem essa confiança. É muito bom. Então, ore bastante. O pastor dele disse assim, porque o Espírito Santo ensinou isso para ele, gente. É demais saber isso. Fica orando em línguas altas. Eu fiz esse treino, gente, por anos. Todo dia era depois do almoço. Depois do almoço, já levava meu cafezinho lá, ia tomando e já ia. Candareba cacheira, mahandeira, bacaxa lá, alto. Carabachala, bacandora, boqueira, bacaxa lá. Anderoko, xaradaria, candora, bacaxa. Que ele ensina isso. Halamacaxeira, baria, carabachala, alto. Carecandoroko, xarabacareira. Por quê? Isso daí é para você localizar o canal onde Deus fala. Agora, não fica pensando que vai falar, vai ali na esquina da Rio Negro, com tal, vai acabar um boi para achar petróleo. Gente, ele vai começar a falar para você, você tem que orar para fazer isso. Faça mais assim. Ele vai começar a te orientar. Porque você está por fora, nem sabe o que você tem que fazer. Você está seguindo só os seus pensamentos. Tá certo? Então vamos ver Ezequiel, eu já falei, 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, gente, Deus, é incrível a gente dizer que Deus precisa de nós aqui na terra, porque Ele criou tudo isso daqui para o homem morar. E falou, nós temos que voltar lá em Gênesis, quando Deus disse para Adão agora, exerça domínio sobre tudo. É incrível porque a Bíblia diz que Ele pôs o nome em todos os animais. Ele que pôs o nome em tudo. Veja a mente dele, como era equilibrada, como era ampla, que ele andava com a mente de Cristo. Perfeita, sem nenhum cisco de pecado, porque ele tinha a natureza de Deus. Gente, isso daí, quando você fala para um religioso, você fala, agora você vai entender, né? Ninguém está dizendo, nem a Bíblia, que nós vamos ser Deus. Nós não somos divinos. Só Deus tem essa divindade. Mas nós temos a natureza dele. Agora, então, essa outra parte nossa, que ainda não foi redimida, que é a alma, e o corpo que vai ser salvo, toda essa parte, quando nós vamos adquirir um novo corpo para viver no céu, esse que não vai acabar mais, tá? E a alma salva. Então, nós precisamos exercer essa autoridade de Deus aqui na terra, porque Ele não se envolve com aquilo que é obrigação nossa. Ele nos deu essa autoridade. Deus nunca tirou a autoridade, mesmo quando o homem pecou. Deus nunca tirou. Só que Ele começou a usar essa autoridade para o mal, guiado pelo diabo. Estão acompanhando? Então, Deus precisa de nós aqui na terra para exercermos essa autoridade na palavra para acabar com o mal. Veja que é tão verdade isso que Ele precisou de Maria, a mãe de Jesus, para o Redentor nascer aqui na terra. Então Ele precisou da autoridade de uma pessoa para que eu não quero, eu não vou aceitar.
Ela não foi obrigada a ser a mãe de Jesus. Estão acompanhando? A gente não sabe por quanto milhares de anos que Deus procurou uma pessoa para ele poder fazer aquilo. Uma pessoa que fosse ser a adequada para aquilo. Porque Deus anda procurando corações para ele fazer o que ele quer, mas ele não acha que ele não vê pessoas adequadas para aquilo. Porque não se entregam. Porque não usam a autoridade. Vocês estão acompanhando? Então ele quer abençoar. Ele quer fazer as coisas. Mas nós é que não estamos obedientes. Nós é que não estamos exercendo a autoridade, porque ele diz, se eu achar alguém que fique na brecha, eu vou fazer. Então isso é a autoridade que Deus nos dá. A autoridade sobre as coisas. Cada um aqui está levando o tipo de vida que quer. Ah, mas a minha vida está horror. Então, você não faz nada, você não usa autoridade, você não fica lá com Deus. Você tem que passar tempo com Deus. É isso que você precisa. E lá ele vai começar a te ensinar como que você vai exercer essa autoridade. Porque ele quer, mesmo aqui ele fala assim, olha, eu até procurei alguém, né, que ficasse nessa brecha, mas eu não achei ninguém. Né? Não é, gente? Então, ele não acha quem esteja orando para ele poder fazer o que ele quer. Eu vou responder a sua oração, mas você está orando? Nem tanto, né? Estão acompanhando? Então, tipo assim, olha, vamos que você não saiba fazer bolo. E eu sei fazer muito bem, mas é mentirinha, porque eu não sei meus bolos, até que não são muito bons, não. Aí, eu falo assim, olha, você quer que eu faça bolo? Eu vou fazer. O dia que você comprar os ingredientes, vai lá no mercado, ó, a listinha tá aqui. Você vai lá no mercado, compra, o dia que você comprar, você me chama e eu vou lá fazer. Ah, você já comprou? Não, ainda não. Não. Enquanto você não comprar os ingredientes, eu não posso ir lá fazer. Enquanto você não usar a autoridade que Deus está te dando, já te deu, você não pode fazer o que você quer. Você não está dando para ele os ingredientes para ele mexer na sua vida. Você está acompanhando? Confessar a palavra, sei lá, está confessando a palavra? Você já pegou 2, 3 versículos para aquela área e ficou confessando? Ah, não é uma vez, você não é Jesus, né? Fala uma vez tudo acontecer. Nós não somos, então nós vamos falar milhares de vezes, às vezes vão anos. Mas é o ingrediente que eu estou dando para ele. Tá certo? Estou dando a oração em línguas para ele mexer dentro de mim. Estou dando a adoração, estou dando toda a glória a ele, todo o louvor, para ele poder entrar na minha vida, para ele poder agir na minha vida. Tá? Porque Deus não controla ninguém. Deus influencia. Ainda assim, se eu permitir essa influência. Acompanhou? Deus não está aí, ó, controlando sua vida. Por quê? Não. Então, veja o que a religião não entende, porque ele mudou todo o conceito de Deus, da operação dele, não sabe como que é, e cobra de Deus, e é daí que surge aquela frase clássica, se Deus quiser, ele é que sabe. Não é nada disso, se Deus quiser, ele sabe. Tudo tem a hora dele, não é isso daí. Vocês estão acompanhando? Porque você tem que dar os ingredientes para ele mudar a sua vida, a situação da sua vida. Seja a área que for que você está precisando. Não espera dos outros, é você. Quando ele mudar a sua vida, ele vai poder agir através de você naqueles que estão perto. É demais isso. Estão acompanhando? Então, o Senhor já nos deu autoridade, ele disse, olha, se converte, se humilha, ora, e eu vou fazer. E vou perdoar os seus pecados ainda. E vou atender as suas orações. Esteja na brecha. Ele disse, mas eu não achei ninguém. Será que ele vai achar você? Use o seu tempo orando para mudar as situações da sua vida. Deus vai falar para você o que é certo, o que é errado. Você já está ouvindo Deus? Tem muitas pessoas que pensam que estão ouvindo Deus, tipo assim, aquela pessoa está querendo alguma coisa, eu fui, ajudei e fez. Pô, Deus só fala isso. Ele não está falando que área na sua vida você tem que mudar, isso você não ouve. Você não quer ouvir isso. Ele não está falando para você o que você tem que fazer para você melhorar, perceber mais. Não, isso aí ele não fala, você nem ouve. Você só ouve isso aí que você ajudou uma pessoa. Nem sempre foi Deus que mandou você fazer isso. Você fez porque quer dar uma de boazinha, de bonzinho, e achar que isso daí é crédito para Deus. Não é. Crédito para Deus é quando nós estamos na liderança dele. De verdade. Porque às vezes ele nem está mandando você fazer nada. Ele está querendo que você mude de vida, conheça a palavra, conheça ele e se submeta a ele. Ele disse, se humilha, se converta, ore e eu vou fazer perdoar os seus pecados. Então veja o perigo da religião. Estão me acompanhando? Ah, tá. Então você ouviu o Espírito Santo, foi impulsionado para ajudar aquela pessoa. Mas você nunca ouve, nunca sente aquele impulso do Espírito Santo para algo na sua própria vida? Então veja a religião onde está aí instalada na sua vida. Estão acompanhando? Só isso aí que você ouve. Ficou claro isso? Tem que ver as mudanças que Deus quer fazer para te abençoar. Valeu, queridos? Por este domingo, toda a glória a Jesus. Porque a religião é isso, é só ajudar os pobres, claro que é para fazer. Mas nós não vamos poder acabar com a fome do mundo. Então não pense que você vai matar a fome de todo mundo, não.
E Deus vai falar para você, para quem que é para você fazer, se é o caso. Porque a religião é só uma cobrança. A religião não manda ninguém orar submeter a Deus. Só ficar fazendo coisas para se aparecer e tipo tirar a culpa de si próprio. Quando você faz uma coisa, a boca dos outros, você tira a culpa. Ai, que alívio que tá. Paz falsa. Paz verdadeira é aquela quando você está no maior caldeirão de circunstâncias que o diabo foi e você está em paz. Porque Deus está no controle da sua vida. Não é bom saber isso? Então, toda a glória a Jesus. E daí, você vai fazer o que com o que você ouviu hoje? Você vai embora e vai ser a mesma pessoa amanhã? Você não faz nada para mudar a sua vida? Cuidado, hein? Porque Deus, quando adverte, aconselha, porque Ele vê o perigo. Porque o diabo arma laços. Você tem que saber que enquanto você está aos pés de Jesus, Ele está trazendo o que você precisa na sua vida. E nunca vai faltar nada. Coisas simples e do desejo do seu coração, Ele vai trazer. Coisas simples, que dirás grandes, Ele vai atender. Coisa que você está pensando, eu preciso tanto disso, vai chegar para você. Ele vai mostrar para você que Ele está ouvindo os desejos do seu coração. E você vai começar a ver as coisas como Deus vê. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas desses lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.